Mas, Paulo, assim, o nosso tema é a inteligência artificial que está crescendo enormemente, especialmente agora. Como é que tu vês assim a inteligência artificial dentro do poder judiciário? A questão do algoritmo, no que isso contribui e no que prejudica, e aí no que prejudica, ou fica no meio termo, nos dois, o que assusta, digamos assim, a questão do afastamento do homem, do controle da virtualidade nesse ambiente que nós trabalhamos atualmente. O que vem a ser inteligência artificial? Bem, a inteligência artificial ela não é a mesma coisa que automatização de procedimentos. Eu até poderia comentar, digamos, que o pardal é um órgão decisor, ou é um elemento de decisão com raciocínios deônicos automatizados. Eu não chegaria a tanto. Eu diria que estes instrumentos decisórios mecânicos, eles ainda não chegam no aspecto de decisão como nós iremos mais à frente traçar, porque eles realizam elementos automáticos de procedimentos, mas ainda não há um fenômeno essencial que é o fenômeno da escolha. Ele não realiza escolhas. Dado o fato A, o acarretamento imediato e inexorável da ação B. Mas não há nenhum aspecto de decisão envolvido aqui. Seja quando eu coloco uma moeda numa máquina de vendas, seja quando eu ultrapasso o limite de velocidade e sou capturado ou sou captado pelas imagens por meio de um instrumento, de um sensor que assim o verifique e atribui diretamente e correspondentemente um resultado. Este elemento de automatização é algo que ocorreu de modo físico e tem ocorrido de modo eletrônico. Então, a automatização é um pouquinho diferente, talvez, da mimetização da inteligência humana. A grande questão é se a inteligência humana é capaz de ser mimetizada de forma artificial. Nós tivemos experiências, e a história é repleta de alguns casos, de exemplos dessa mimetização, dessa imitação. Essa imitação ocorre em alguns fenômenos históricos. Na época do Descartes, existia pululando pela Europa experiências as mais diversas de robôs mecânicos que faziam atos que eram impressionantes, como, por exemplo, jogar xadrez com proficiência, ou realizar alguns atos que seriam assemelhados à leitura de uma carta, por exemplo. Mas estes atos ainda não representam o que há de essencial no ser humano. Talvez a melhor resposta, eu poderia dar várias respostas a essa questão, foi iniciada, não concluída, mas iniciada por um matemático britânico, que é Alan Turing. O Alan Turing escreve um artigo fenomenal lá no final da década de 40, e que ele faz a seguinte pergunta: podem as máquinas pensar? Né? Este é o elemento, não o automatismo, mas o pensar é que é o influenciador. E ele tenta responder uma outra autora britânica, que é a Ada Lovelace. A Ada Lovelace, ela era filha bastarda do Lord Byron. Mas ela era apaixonada pelo pai e o pai por ela. E ela se tornou uma das grandes matemáticas de seu tempo e começou a trabalhar com grandes matemáticos, principalmente numa máquina que trabalhava com cálculos diferenciais, cálculos analíticos, e ela toma uma proporção importante e ela acaba escrevendo notas a essa máquina, e ela diz de forma muito categórica: as máquinas não criam nada. As máquinas apenas reproduzem procedimentos automatizados. A semelhança de um tear que vai tecendo
cores e formas conforme uma programação que lhe é dada. Então, aquela programação do tear mecânico da Revolução Industrial Britânica, que era um tear que superava em muito as máquinas existentes na sua época, é quase um pré-computador naquele período, ele era muito semelhante a esses novos modelos de máquinas computacionais. E ela afirmava categoricamente: as máquinas não poderão pensar. Existem limites imanentes ontológicos às máquinas que as separam dos seres humanos. Não existe como superar essa divisão. E isso fazia já Descartes apresentando algumas distinções entre corpo e alma e a impossibilidade dessa reprodução. E o Alan Turing vai tentar responder positivamente essa resposta. E ele vai dizer: é possível. E para isso, ele irá superar um conjunto de objeções. A primeira objeção do pensar, ou de uma máquina que imite a inteligência humana, é a objeção teológica. As máquinas não podem pensar porque elas não têm algo essencial ao ser humano, que é a alma. Como elas não possuem alma, elas não possuem os atributos necessários para que elas possam, ao final, terem decisões que sejam decisões compatíveis com esse ponto de vista. E ele vai responder: não, essa não é uma objeção conclusiva. Por quê? Porque Deus poderia conceder o direito de ter alma, ou a potência, ou a alma como um predicado, aí eu me socorro mais do professor Leandro Cordioli, a outros entes. Não cabe ao indivíduo, ao ser humano, dizer quem deve ou quem poderia ter atribuição de alma ou não. Então, esse é um argumento que não é um argumento absoluto. Segundo argumento seria de que as máquinas como instrumentos finitos não poderiam ter, o que eu vi no debate do professor Cordioli, do Leandro, com o Marcos Boeira, não poderiam verificar todas as consequências possíveis de uma decisão. Se eu for tomar uma decisão específica, eu hoje assistir uma palestra do Leandro Cordioli sobre Michel Villey, ou ir passear no parque, que é uma escolha singela, né, corriqueira, eu faço um conjunto de cálculos de probabilidades e possibilidades. O que é melhor para mim neste momento? O que me atualiza? O que me potencializa mais? Quais são os resultados dessa escolha? E eu faço ponderações sobre estar com a família, estar estudando, neste momento contingente, o que é melhor para mim ou não. E o que diz essa objeção? Uma máquina finita não conseguiria jamais resolver todo o conjunto de cálculos necessários para tomar uma simples escolha como esta. E ele responde que essa é uma objeção também que não é conclusiva, porque as máquinas daquele tempo não poderiam fazer esse cálculo. Mas esse não é um elemento que seja absoluto, porque pode ser que no futuro existam máquinas capazes de calcular com mais proficiência que os indivíduos. E ele vai passando objeção a objeção. Será que as máquinas poderiam ter consciência? Né? Será que as máquinas poderiam ter consciência ou essa é uma limitação absoluta? Para o pensar, deveriam ter consciência? E ele vai responder que a dificuldade de compreender a consciência humana é tão misteriosa e enigmática como seria de conhecer a consciência de uma máquina. E, portanto, o desafio de conhecer os mistérios da consciência humana, que são os debates da epistemologia moderna, contemporânea, entre o internalismo, o externalismo e assim por diante, faz com que nós tenhamos, inclusive, a dificuldade de tentar excluir a possibilidade das máquinas possuírem consciência pela impossibilidade epistemológica de nós tratarmos da própria consciência. E, portanto,
Esse é um problema que deve ser desviado. Como ele não é passivo de resolução, tem que ser desviado. Ele diz que uma das formas de tentar solver esse problema seria verificar em quais situações as máquinas imitariam de modo eficiente um comportamento humano. É uma das questões que Descartes coloca quando ele começa a verificar a possibilidade de um ente artificial. Ele diz, uma das características do ente artificial é que ele deve ser capaz de dominar a linguagem. Outro, que ele deve performar como outro indivíduo, ele deve responder como se estivesse perante o indivíduo. E o Alan Turing propõe um método para isso. Ele põe a ideia de um método de entrevista às cegas, em que eu converso com um indivíduo e com uma máquina. A partir do momento que eu não consigo diferenciar quem é a máquina e quem é o indivíduo, eu estaria perante a uma máquina que imita de modo muito eficiente um comportamento humano. E o Alan Turing, a partir daí, ele cria todo um debate sobre o que futuramente será chamado de inteligência artificial pelos magos da computação da década de 50, 60 nos Estados Unidos. E aí a história vai se desenrolar com uma rapidez muito grande. Mas esse é um grande problema. Para que as máquinas elas podem pensar, será que elas podem ter essa característica? E o maior opositor a esse entendimento é um autor norte-americano, que é o Searle. O Searle vai dizer que não, que as máquinas jamais conseguirão possuir isso que é inerente ao indivíduo, que é a intencionalidade ou a perspectiva de primeira pessoa, de decisões em primeira pessoa. E ele compara essa ideia das máquinas ao que ele chama exemplo, ou jogo, ou teste da sala chinesa. E ele propõe uma característica metafórica, não sei se eu tenho tempo para explicar todo esse caso, Leandro, mas é um caso em que teríamos, por exemplo, uma sala fechada com um indivíduo que tem uma atribuição: receber cartões de uma entrada e colocar cartões numa saída. Ele receberia cartões com símbolos chineses, caracteres em chinês, e ele veria num livro qual seria o caractere ou a resposta correspondente àquele símbolo que ele recebeu e colocaria na outra ponta. Mas ele não saberia nem o símbolo que ele está recebendo, nem o símbolo posterior. Ele só conhece a sintaxe. Para cada cartão determinado, há uma resposta determinada. Mas ele não sabe o conteúdo semântico que está naquele cartão. Não sabe o que ele está a dizer ali. E ele diz que o computador age como se fosse a sala chinesa. Ele faz procedimentos e faz ligações, muitas vezes automáticas, mas ele não tem conhecimento semântico do sentido do que ele está a dizer, o que ele está a responder. Ele somente cumpre procedimentos que são gramaticais e sintáticos. E o Searle diz que esse é um impeditivo absoluto à existência de uma máquina que tem inteligência artificial forte. E aí ele distingue a inteligência artificial fraca da inteligência artificial forte. Então nós teríamos o momento da automatização, que pode ser virtual ou mecânica, a inteligência artificial fraca, que são alguns comandos que permitem escolhas pré-controladas por um programador externo, e a inteligência forte, que seria a capacidade de pensar autêntico. Quando nós falamos em inteligência artificial, nós excluímos o lado da automatização, porque esse é um processo que a gente pode fazer, inclusive no judiciário, né? Automatizar procedimentos, automatizar a contabilidade, automatizar processos jurídicos, de RH. Essa automatização é o que tem ocorrido há muito tempo na humanidade. O que é novo é o surgimento de uma inteligência artificial fraca, que é a possibilidade de introjetar códigos que vão estabelecer resultados
que são um pouco mais além do mero radar de velocidade ou da máquina de vendas de alimentos. E o terceiro ponto, que é o grande ponto da humanidade, e que nós, se tivermos tempo, vamos conversar um pouquinho, que é o ponto da capacidade da inteligência artificial tomar decisões autônomas, próprias e autênticas, com perspectiva de primeira pessoa.